Olá, bom dia. Hoje nós vamos fazer a correção das atividades de figuras de linguagem referentes aos dois primeiros grupos que eu expliquei na aula passada, tá? Acompanhem direitinho a correção. Em caso de dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo, que eu vou estar resolvendo com vocês, ok? Vamos lá? Então, a gente tem aí a primeira questão, né, isso dos nossos exercícios de aprendizagem. Examine a tira de Steinberg, publicada em seu Instagram no dia 20 de 8 de 2018, né? Mesmo estando escrita em inglês, nessa tira a gente consegue entender direitinho, tá? Do not remove card, do not remove card, please remove card, kind, do everything all over again, né? Não sou tão boa assim no inglês, mas vamos lá. Colabora para o efeito de humor da tira o recurso à figura de linguagem denominada. O que vocês acham? O que aconteceu aí? Primeira coisa, essa imagem retrata o quê? Né? Dá para a gente perceber de imediato a presença da personificação. Por que personificação? Né? Observem aí que é como se esses elementos aí estivessem se comunicando. Eles não são seres humanos. Lembrando que a personificação é quando eu atribuo vida, sentimentos, emoções, pensamentos, né, a seres que não têm vida, né? Características próprias de seres humanos a seres que não têm vida. Então, por isso aí a primeira questão é a letra B, personificação, que poderia ser também prosopopeia ou animismo, tá ok? Então, vamos lá. Segunda questão, a gente tem aí um soneto de Cláudio Manuel da Costa, que vocês vão estudar logo, ainda no primeiro ano, tá ok? Aí a gente tem aí, o eu lírico recorre ao recurso expressivo conhecido como hipérbole. Lembrando, o que é mesmo a hipérbole? A hipérbole é a expressão exagerada para destacar uma ideia. Então, é um exagero proposital, tá certo? Então, em que verso, né, em que momento aí desse soneto de Cláudio Manuel da Costa eu tenho a presença de uma hipérbole? Na letra D, que faziam perpétua a primavera. O que é perpétua? Que fazia durar, né, para sempre. Ou seja, que a primavera durasse para sempre. Isso é um exagero, né? Primavera não dura para sempre. Tá ok? Talvez vocês tenham tido um pouquinho de dificuldade para entender a segunda questão primeiro, porque é um movimento literário que vocês ainda não estudaram, senão depois vocês entenderem claramente, quando vocês chegarem lá no arcadismo, vocês vão entender muito bem essa questão do bucolismo, a fuga à natureza, tá? Muitas expressões aí que talvez vocês não dominem, tá ok? Mas esse sentido de perpétua, de durar para sempre, então ele exagera quando diz, né, que faziam perpétua a primavera, ou seja, que faziam a primavera durar para sempre, e isso daí é um exagero, tudo bem? Vamos lá para a terceira questão. A gente tem aí um trecho, né, tirado de uma obra de Machado de Assis, e esse trecho diz o seguinte: Simão Bacamarte recebeu com a alegria própria de um sábio, uma alegria abotoada de circunspecção até o pescoço. Nossa, o que significa isso? Primeira coisa, independente de você saber ou não o que significa circunspecção, imaginem a alegria, que é um sentimento sendo abotoada até o pescoço. Né? Que figura de linguagem a gente percebe aí? Mais uma vez, a personificação, a alegria sendo personificada. A partir do momento que eu atribuo característica humana aí, né, ações humanas à alegria, eu tenho a presença da personificação. Não seria ambiguidade, não é duplo sentido. Apóstrofe, lembra da apóstrofe, aquela figura de linguagem que indica com quem que eu estou falando, quem eu estou chamando, não é esse caso. A sinestesia, que é quando eu misturo as impressões sensoriais, e o hipérbato, que vocês nem viram ainda, então nem tem como saber. Não é o hipérbato é uma inversão, tá bom? Então, vamos dar continuidade. Questão 4, baseada aí nesse fragmento dos direitos das crianças, né, que vocês devem ter lido com bastante calma para fazer a atividade. Aí a gente tem aí o trechinho a ser destacado. E tem de ser bem aceita, seja sadia ou doente.
dos versos 19 e 20. Então, nesses versos, foi utilizado um par de palavras que expressam sentidos opostos. Lembrando, se eles expressam sentidos opostos, eu tenho aí a presença da figura de linguagem antítese, né? E aí pedem para vocês marcarem onde que também acontece essa oposição de termos, tá? Essa oposição de termos, ela vai acontecer aí na letra C, né? Direito de perguntar, ter alguém para responder. Perguntar e responder são palavras de sentidos opostos. Tudo bem? Essa daí foi bem fácil, né? A número 4. A número 5, que é uma questão do Enem, observem como esse tipo de assunto cai no Enem, como cai esse conteúdo no Enem, tanto nas provas, nas questões relacionadas à língua portuguesa, quanto às de literatura. Não esqueçam que eu falei sobre isso já, a importância de vocês saberem as figuras de linguagem para aplicar tanto em questões de língua portuguesa quanto de literatura, tá ok? Então, a gente tem um trechinho aí, tá? E aí a gente tem, na obra de Guimarães Rosa, destaca-se o aspecto afetivo no contorno da paisagem dos sertões mineiros. Nesse fragmento, o narrador empresta à cena uma expressividade que é apoiada em quê? Em que ele apoiou toda essa sua carga expressiva? Foi justamente quando ele faz o quê? Ele humaniza a presa em contraste com o desdém e a ferocidade do homem. É justamente nesse trecho que ele demonstra maior expressividade. Quem leu o texto com bastante calma percebeu, né, que um dos objetivos do eu lírico aí, do narrador, foi justamente fazer isso, humanizar a presa, para fazer justamente o contraste com essa ferocidade do homem, né? Com o desprezo, porque desdém é desprezo. Então, bem interessante essa questão. É um texto bem simples, dá para vocês lerem com bastante calma, analisarem, dá para responder. Questão 6. A questão 6, nós também temos um trechinho aí, esse aqui eu vou ler, que ele é bem pequeno. As montanhas correm agora lá fora, umas atrás das outras, hostis e espectrais, desertas de vontades novas que as humanizem, esquecidas já dos antigos homens lendários que a povoaram e dominaram. Carregam nos seus torsos poderosos as pequenas cidades decadentes, como uma doença aviltante e tenaz, que se aninhou para sempre em suas dobras. Não podendo matá-las de todo ou arrancá-las de si e vencer, elas resignam-se e as ocultam com sua vegetação escura e densa, que lhes serve de coberta e resguardam o seu sonho imperial de ferro e ouro, né? Então, nós temos aí as soluções de linguagem encontradas pelo narrador projetam uma perspectiva lírica da paisagem contemplada. Lírica, né? Subjetiva. Essa projeção alinha-se ao poético na medida em que, o que aconteceu aí, né? Na medida em que ele reveste o inanimado de vitalidade e ressentimento, ou seja, ele atribui, no caso, as montanhas, que são seres inanimados, ele atribui formas, não é isso? E cores. É exatamente isso aí que acontece, né? Reveste o inanimado de vitalidade, ou seja, de vida e de ressentimento, de mágoa, é a letra B. Desculpa, estava acertando e lendo o comentário da letra D. Então, reveste o inanimado é o que não tem vida, propriamente dito, que são as montanhas. E ele atribui vida a elas e ainda ressentimento, mágoas. Então, sentimentos, né, características que são próprias dos seres vivos. Então, eu coloquei várias questões relacionadas à personificação aí, não sei se vocês perceberam. É porque é uma das que mais cai a nível de Enem e a nível de vestibulares. Ok? Vamos lá, questão 7. A gente tem aí um trechinho de um poema, né? Então, nós temos um amor desse. Era 24 horas lado a lado, um radar na pele, aquele sentimento alucinado, coração batia acelerado. Bastava um olhar para eu entender que era hora de me entregar para você. Palavras não faziam falta mais. Ah, só de lembrar do seu perfume, que arrepio, que calafrio, que o meu corpo sente. Nem que eu queira, eu te apago da mente. Ah, esse amor deixou marcas no meu corpo. Ah, esse amor, só de pensar eu grito, eu quase morro.
Então, a gente tem aí, é isso, característica de uma função emotiva, lembram lá? O eu poético, o eu lírico, destacando suas emoções e seus sentimentos. Então, assim, essa letra de canção foi composta especialmente para uma campanha de combate à violência contra as mulheres, buscando conscientizá-las acerca do limite entre relacionamento amoroso e relacionamento abusivo. Para tanto, a estratégia empregada na letra é qual? Para justamente fazer esse apelo. Qual foi a estratégia que foi utilizada? Né? Exploração de duplo sentido, que mostra que atos de dominação e violência não configuram no amor. Então, onde que a gente percebe isso daí? Né? Olha só, quando fala um radar na pele, aquele sentimento alucinado, era 24 horas lado a lado, essa questão mesmo da perseguição, né? Radar na pele, né? Busca, tanto pode demonstrar aí um amor intenso, o auge de um amor quando as pessoas estão apaixonadas, mas também essa questão da perseguição, ó. Bastava um olhar para eu entender que era hora de me entregar para você. Muitas vezes a pessoa que é vítima de um relacionamento abusivo, né, basta, né, o abusador olhar, né, essa questão da dominação é muito forte, né? Ou só de lembrar do seu perfume, que arrepio, que calafrio que o meu corpo sente. Nem que eu queira, eu te apago da mente. Esse arrepio, esse calafrio, né, pode ser tanto de emoção provocada pelo amor, quanto de medo. Olha como a linguagem foi usada de forma criativa para mostrar justamente essa duplicidade de sentido. Ó. Esse amor deixou marcas no meu corpo. Só de pensar, eu grito, eu quase morro. Essas marcas, as marcas da violência. Então, olha como foi trabalhado esse texto de uma forma bem criativa. Talvez se eu não tivesse colocado esse comando de que é uma música feita por uma campanha publicitária de combate à violência contra as mulheres, talvez vocês não tivessem percebido essa duplicidade de sentido, né? De perceber esse real objetivo, a exploração de situação de duplo sentido que mostra que atos de dominação e violência não configuram com o amor. Tá? É bem interessante essa questão. Então, vamos lá agora para a questão número 8. Nós temos aí, o Rio Doce entrou em agonia após o desastre que poluiu suas águas com lama. Suas águas claras estão agora escuras, de mãos irresponsáveis que as sujaram. Nas frases, há respectivamente as seguintes figuras de linguagem. Né? Nós temos aí, nós temos, quando eu digo que o Rio Doce entrou em agonia, né? Um rio, né? Entrar em agonia, a agonia é um sentimento que só os seres humanos sentem, né? Então, eu já posso perceber aí a presença da prosopopeia, ou personificação. E suas águas claras estão agora escuras. Olha, eu tenho duas palavras se opondo aí, claras e escuras. Então, eu posso dizer que eu tenho a prosopopeia e, em seguida, a antítese. Tá? Então, a letra B seria a resposta correta da número 8. Tudo bem? Número 9, assinale a alternativa em que a palavra boca apresenta sentido denotativo. O que é mesmo sentido denotativo? O sentido real das palavras, o dicionarizado, o sentido literal, aquele pelo qual a palavra é mais conhecida, né? Aquele que não dá margem para você interpretar de outra forma, tá? Então, em qual alternativa eu tenho a palavra boca no verdadeiro significado dela? Letra A, em boca fechada não entra mosquito. Letra B, não contem nada a ninguém, boca de siri. Letra C, vestirei minha calça boca de sino. Letra D, na boca da noite tudo acontece. E letra E, é proibido fazer boca de urna. Nós vimos aí várias situações, né, em que a palavra boca foi usada em sentido figurado. Por exemplo, na letra C, ó, vestirei minha calça boca de sino, né? Na boca da noite, é proibido fazer boca de urna, né? Não contem nada a ninguém, boca de siri. Então, a resposta, a única alternativa em que a palavra boca aparece com o sentido de boca, mesmo real, é a letra A. Em boca fechada não entra mosquito. Nas outras todas, ela apresenta um sentido figurado que permite outras interpretações. Questão 10, baseada aí nesse soneto de Vinícius de Moraes, soneto da hora final.
Será assim, amiga, um certo dia, estando nós a contemplar o poente, sentiremos no rosto, de repente, o beijo leve de uma aragem fria. Tu me olharás silenciosamente e eu te olharei também, com nostalgia. E partiremos, tontos de poesia, para a porta de treva aberta em frente. Ao transpor as fronteiras do segredo, eu, calmo, te direi: não tenhas medo. E tu, tranquila, me dirás: sê forte. E como dois antigos namorados, noturnamente, tristes e enlaçados, nós entraremos nos jardins da morte. Então, no título Soneto da Hora Final, para revelar o tema do poema, recorre-se à figura de linguagem denominada. O que foi colocado aí? Né? O que seria esse soneto da hora final? Que hora final é essa? Né? Na verdade, ele usa aí um eufemismo para suavizar essa ideia da morte, tanto que no finalzinho nós entraremos nos jardins da morte. Então, essa hora final a que ele se refere no título é a morte, ok? Questão 11. Em Copérnico era, sem dúvida, um revolucionário conservador. A expressão sublinhada constitui um exemplo de que é possível uma pessoa ser revolucionário, lutar, esbravejar e ser conservador ao mesmo tempo? Isso daí não é uma mera oposição, isso aí é algo que chega a ser contraditório, então é um paradoxo, é a letra E, não é isso? Então, para que vocês entendam, o paradoxo é justamente essa oposição, né, bem exagerada no sentido de chegar até a ser absurda, tá ok? Essa próxima questão é baseada nesse texto de Jorge de Lima, não aparece o letra J aí, Mulher Proletária. Mulher proletária, única fábrica que o operário tem, fabrica filhos. Tu, na tua superprodução de máquina humana, forneces anjos para o Senhor Jesus, forneces braços para o Senhor burguês. Mulher proletária, o operário, teu proprietário, há de ver a tua produção, a tua superprodução, ao contrário das máquinas burguesas, salvar o teu proprietário. Então, analisando o verso do poema Forneces braços para o senhor burguês, a figura de linguagem que aí se destaca é: letra A diz que é catacrese. Catacrese é aquela figura de linguagem que eu utilizo para indicar uma metáfora já desgastada. Quando eu não sei nomear alguma coisa, então eu uso uma catacrese, tipo a perna da mesa, a asa da xícara. Não é esse o caso. A gente tem a letra B, né, que é metonímia, essa sim é possível de ser, porque quando ele diz aí, fornece braços para o senhor burguês, não apenas o braço, né? Braço é só a parte de um todo. É isso? Então, a letra B, metonímia, tendo em vista que o termo braços mantém com o termo filhos uma relação de contiguidade, é uma figura de substituição, né? Da parte pelo todo, para o poeta destacar o que a mulher proletária fabrica é só uma parte do seu rebento, os braços, utilizados para proveito da atividade capitalista, e não filhos, na sua completude como seres humanos, para estabelecer com estes uma relação afetiva. Tá? Não é uma hipérbole e não é uma prosopopeia, então a resposta é a letra B. Nós temos aí a próxima questão, né, baseada aí nesse texto. E aí nós temos aí, na linha 2, quando diz assim, as rugas são letras, foi empregada que figura de linguagem? Essa é muito fácil, né? Quando é que eu faço essa associação? Em vez de dizer as rugas são como letras, eu digo as rugas são letras e eu vou direto ao ponto, né? Numa comparação subentendida, sem o elemento comparativo, eu tenho aí a metáfora, letra C. Questão 14, eu tenho aí, na verdade, gente, essa questão 14 ficou faltando o texto, ou pelo menos o título dele, tá? O título desse texto é O Elefante. Então, não teria, talvez, como vocês entenderem direito sem esse texto. Eu fui saber porque uma colega mandou mensagem para mim, uma aluna, e me falando, né? E agora que eu fui ver. Então, a gente tem aí a figura de linguagem construída a partir de uma relação entre os campos semânticos evocados pelo título do poema, que é Elefante, e os versos acima, ó. E todo o seu conteúdo de perdão, de carícia, de pluma, de algodão, jorra sobre o tapete. Então, a questão 14, ela seria a letra C, antítese.
tá? Não tem como vocês entenderem agora, porque ficou realmente faltando essa associação. Quando ele diz o elefante, aí ele fala, todo o seu conteúdo de perdão, de carícia, de pluma, de algodão, jorra sobre o tapete. Essa questão aí de vocês entenderem essa contradição, tá? Na verdade, teria que ter lido o poema como um todo, tá? Desculpem a minha falha aí para a questão 14. A questão 15 é bem fácil de interpretar. Eu tenho aí uma imagem escrita Tempos Modernos. Eu adoro estes nossos momentos em família. Olha que séria crítica aí, né? Uma família toda reunida, mas cada um no seu universo. Né? Então, a figura de linguagem que fundamenta o humor do texto, sem sombra de dúvidas, é a ironia. Lembra que eu falei bem da ironia? A ironia é quando eu digo o contrário do que eu quero realmente dizer, ou utilizo para fazer críticas. Tá aí? Então, bem interessante essa daí. A questão 16, a gente também tem aí uma imagem, né? Nós temos alguns títulos de livros, toda terça, um passeio pela cidade do Rio de Janeiro, Cidade de Deus, Inferno, onde estiveste de noite, e vários outros títulos de texto. Então, o País do Carnaval, toda terça-feira, o amor acaba, um passeio pela cidade do Rio de Janeiro, Cidade de Deus, Inferno, Asfalto Selvagem, onde estiveste de noite, no shopping, depois que acabou, abraçado ao meu rancor, um beijo de Colombina. Então, ele pegou aí os títulos dos textos, dispôs, acabou, de certa forma, criando, né, um texto, usando só os títulos. A figura de linguagem utilizada no texto, quando o autor cita o país do carnaval, que é o Brasil, consiste em substituir um termo por uma expressão mais longa, mantendo a mesma ideia. Outros exemplos são o país do sol nascente, que é o Japão, a terra dos faraós, que é o Egito. Como é que eu chamo essa figura de linguagem? É a perífrase. Lembra que eu falei para vocês? A perífrase e a antonomásia, elas são utilizadas quando, em vez de falar o nome da pessoa, que é no caso da antonomásia, ou o nome do local, eu utilizo o título que ele recebeu, né, pelo qual ele é mais conhecido. Então, o único país do mundo que é conhecido como país do carnaval é o Brasil. Então, eu tenho aí a presença da perífrase. A próxima questão, a gente tem aí, né, na verdade, a nossa última questão, é um material publicitário, uma campanha que foi criada com o propósito de sensibilizar as pessoas e de despertar nelas uma atitude de conscientização no que se refere à violência contra a criança. Então, a gente tem aí, cintos são para serem vestidos e não temidos. Né? Então, olha que interessante, porque é com o cinto que muitas vezes uma criança é agredida dentro de casa. Então, as figuras de linguagem, de pensamento, são recursos ou estratégias que podem ser aplicados no texto, tendo por base a campanha publicitária apresentada e os enunciados, cintos são para serem vestidos, não temidos, e não há desculpa para os maus tratos contra as crianças, é correto o que se afirma em qual alternativa, né? A letra E. O uso da expressão maus tratos pode ser considerado um eufemismo, pois, dada a natureza forte da publicidade, essa escolha suaviza um discurso mais chocante que poderia ter palavras como agressões ou violência. Então, chamar agressão, violência de maltrato é uma tentativa de suavizar uma ideia grosseira. Então, é o eufemismo. Tá? Gente, vocês devem ter sentido muita dificuldade para fazer essa atividade. Eu coloquei questões mesmo para fazer com que vocês pensassem acerca disso. As figuras de linguagem, elas são importantíssimas e elas requerem de vocês muito conhecimento, né, dessa linguagem literária. Vocês viram que a maior parte das questões eu tirei de trechos literários, porque é onde a gente encontra, de fato, as figuras. Por isso que eu falei a importância que vocês têm de conhecer mesmo cada uma, para que a gente possa avançar. Vocês vão precisar muito, até mais literatura do que em língua portuguesa. Tá? Nossa próxima aula eu vou finalizar as figuras de linguagem, finalizar também o livro para que a gente dê sequência, tá bom? Então tá, tenham um ótimo final de semana, viu, gente? Tchauzinho para vocês.